O sermão A Bíblia versus Secularismo é o sermão 104 nessa série do secularismo e o sermão total aí deve ser quase 180. Nós estamos analisando então o romance A Divina Comédia de Dante, escrito em 1300 depois de Cristo, por ser um romance com uma conotação bíblica muito extraordinária, e Dante era um cristão muito fiel e tinha o dom de profecia, e ele conseguiu escrever um romance que se tornou a obra mais monumental da humanidade depois das Escrituras. Hoje vamos analisar um pouquinho um perigo da luz falsificada. Eu ainda continuo tratando do início do canto 8º do inferno, nos versos de 1 a 12, onde eles estão chegando na fronteira que divide o 5º ciclo do inferno para o 6º ciclo do inferno. Então eu estou repregando os sermões de quarta passada, dando outra ênfase, e essa nova ênfase deve demorar 2 ou 3 sermões para concluir. Estamos então aqui junto com Dante e Virgílio no pântano da Estige, a morada da ira e da assídia que nós já pregamos, e olhamos agora para a alta torre da cidade de Dite, a capital desse mal deliberado, ou a capital do inferno. Aqui Dante descreve como o ar pesado, a fumaça do pântano, a névoa que simboliza as nossas próprias paixões descontroladas. Dante, baseando-se na ética de Aristóteles, classifica o pecado em ordem crescente de gravidade. Então ele começa com os pecados de incontinência, que são os pecados da fraqueza da vontade, é quando a razão é vencida pela vontade. Depois o pecado da violência, que são os pecados bestiais, onde a razão é corrompida pelo poder da paixão animalesca. E depois os pecados de malícia, que é a razão pervertida. Agora nós estamos na fronteira do 6º ciclo, olhando para a torre alta, que marca então a porta da cidade de Dite, que é a capital do inferno, que eu vou pregar sobre isso mais à frente. Então nós estamos deixando para trás aqueles pecados que são cometidos pela fraqueza e entrando agora no reino da malícia. E é aqui que Dante vê algo que profeticamente descreve o maior perigo da nossa era. Ele não vê apenas escuridão, ele vê a luz. Olha o que ele fala. Digo, continuando, que muito antes que nós chegássemos ao pé da alta torre, nossos olhos foram para o seu cume, para 2 chaminhas que de lá vimos acender-se, e a outra de longe dá sinal em troca. Ele está testemunhando então uma rede de comunicação demoníaca. As redes do inferno estão trocando sinais. É uma coordenação de uma defesa hostil contra o peregrino que era ele que estava chegando. E esta é a nossa ênfase hoje. O maior perigo para a alma não é a escuridão óbvia, mas a luz falsificada. O inimigo, como nos adverte Paulo em 2 Coríntios 11:14, ele não se apresenta como se fosse um monstro, alguém de chifre e rabo, mas como anjo de luz. A palavra grega angelos, photos, a palavra foto no grego é luz, o anjo da foto. Em nossa era digital, ele construiu então a sua própria rede fantasma. É uma rede viral que comanda a rede normal. Essa comunicação chamada de chaminhas, que prometem sabedoria, paz, propósito, mas que pertence a uma outra torre e serve a outro mestre. A advertência de Paulo sobre Satanás como anjo de luz é a chave hermenêutica para entender essa sofisticação do mal. O mal, em sua forma mais pura, como Dante descreve aqui, não é o caos bestial da incontinência. Ele é uma ordem pervertida, ele é uma inteligência decaída que imita a hierarquia divina. O C.S. Lewis, em seu livro O Grande Abismo, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz: o inferno é uma imitação do céu. Aqui, a luz verdadeira, que é Jesus, em João 1:9, ali está a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Essa luz que ilumina a todo homem é o Evangelho de Jesus Cristo. Nessa luz falsificada, busca desviar a atenção do foco na pessoa ou no Evangelho
de Jesus Cristo. Então, a minha análise hoje é para entender como essa comunicação das redes de engano se infiltraram na igreja e tomaram conta da igreja. Primeiro ponto, a arquitetura da espiritualidade falsificada. Esse mapa da sedução espiritual é, na verdade, a arquitetura, a construção da malícia. Meu ponto 1 é a torre alta, a plataforma do falso evangelho narcisista. A torre alta é a estrutura de poder e vigilância do mal. É qualquer plataforma de autoridades espirituais que se erguem contra o conhecimento de Deus, como está em 2 Coríntios 10:5. Principalmente na nossa era da internet, essas torres são onipresentes. São os gurus de alta ajuda, são os coaches, são os mid-sites milionários, que são aquela mente milionária. Hoje se desenvolveu esse conceito. Cada hora que a gente vê esses coaches cristãos fazendo os seus grandes congressos, usando as escrituras para ensinar uma forma de você prosperar e enriquecer, e as pessoas pagam caro para participar desses eventos ou ter a mentoria. Ninguém que não tenha o Espírito Santo ou que já perdeu o discernimento vai perceber que aquele ensino, usando as escrituras de forma tão criativa como ninguém nunca usou, está sendo um instrumento satânico para desconstruir o verdadeiro evangelho. Eu vou lidar isso com muita calma hoje, porque os dados são alarmantes, então eu tenho que ir tranquilo com os irmãos aqui. Então são os influenciadores de espiritualidade, como por exemplo da nova era, e de forma mais trágica são as megas igrejas que abandonam a sã doutrina e abraçam a cultura do entretenimento. Não há no mundo nenhuma mega igreja ortodoxa bíblica. Toda mega igreja que há no mundo cresce na natureza do entretenimento. A gente precisa entender isso para a gente não ser enganado. Uma igreja que prega a verdade do evangelho, ela será muito odiada. E ela só vai atrair pessoas que realmente estão se convertendo. Mas uma igreja que baixa o nível da pregação e deixa no nível muito raso, ela precisa inserir elementos que atraiam as pessoas. Então, uma mega igreja, o que ela faz? Ela baixa o nível da pregação e começa a pregar o evangelho puramente terapêutico, e esse falso evangelho atrai falsos crentes. Então, por isso, não há no mundo hoje uma mega igreja, a não ser aquelas que foram construídas nos séculos passados, baseados na oração, em um grande avivamento, que o evangelho foi crescendo. Hoje uma mega igreja abre em 5, 10 anos, ela tem 30, 50, 100 mil pessoas frequentando, e você vai nessa igreja, ela mais se parece com um shopping ou com um circo, porque ela está vendendo um falso evangelho. Por isso, a minha expressão mega igreja aqui se refere àquela estrutura de entretenimento que foi criada por Satanás para atrair as pessoas a um falso evangelho. O diabo não está preocupado se você está levantando a mão, se você está chorando, se você está falando o nome de Jesus. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado se você está vivendo uma vida que agrada a Deus. E para agradar a Deus, você precisa renunciar quem você é. Isso implica num sacrifício que a maioria dos crentes jamais querem fazer, a não ser que o Espírito Santo os leve a cumprir os princípios de sofrer por amor a Jesus Cristo. Então, essas estruturas, muitas vezes, são a manifestação arquitetônica de uma teologia narcisista, onde o foco muda da glória de Deus para a experiência do indivíduo. O evangelho narcisista coloca o homem e suas necessidades e suas felicidades no centro do universo, tornando Deus um mero coadjuvante para realizar nossos sonhos e fantasias. Muitas vezes são vozes carismáticas que constroem plataformas com seus seguidores com base em uma sabedoria puramente humana e em um falso evangelho. Há muita coisa boa na rede? Tem.
mas também a grande parte delas não são de pessoas que realmente deveriam ser seguidas. Vamos analisar um pouquinho a questão psiquiátrica e filosófica dessa torre. A alta torre a gente poderia chamar da plataforma ideal para o narcisismo. O Manual de Psiquiatria Mundial, o DSM-5, define como um padrão de grandiosidade e a necessidade de admiração. O guru ou o pastor, celebridade ou youtuber, no topo da sua torre digital ou do seu público palco, projeta uma imagem de onisciência e poder. Ele faz isso exigindo validação de seus seguidores, que curte, que comenta. O ponto B é o paralelo que isso tem com a filosofia de Friedrich Nietzsche. Filosoficamente, essa é a apoteose do humanismo secular, infiltrado na igreja, ou o eu inflado, que se torna a medida de todas as coisas. O que é o humanismo? O homem é a medida de todas as coisas. Esse eu inflado, em que o evangelho antropocêntrico se torna o centro da pregação. Esta é a realização exata e prática da filosofia de Nietzsche e o seu conceito de Übermensch, que é o super-homem ou o além-homem. É verdade que Nietzsche usa esse ser humano que transcende a moralidade cristã, porque ele se opunha ao cristianismo. Então ele desprezava aquilo que ele chamava de moralidade de escravo, que ele incluía o cristianismo e cria os seus próprios valores. Então, tudo aquilo que até agora foi ensinado é padrão tradicional, é padrão opressivo, é padrão arcaico, é padrão dos antigos. Agora, essa nova geração tem que se conectar com outros valores. A argumentação é extremamente sutil, porque ela está fazendo algo para desconstruir a geração que está chegando e desconstruir a geração que já foi. É um desconstrucionismo perfeito dos valores do evangelho. Então, esse homem é a sua própria fonte, é a sua verdade e poder. O evangelho narcisista, então, é em essência uma versão espiritualizada dessa ideia de Nietzsche. Ele ensina o indivíduo a se ver como centro da sua própria realidade. Um super-homem que pode declarar e decretar o seu próprio destino, usando Deus como uma ferramenta para atingir esse potencial autodefinitivo. É muito comum você ouvir uma pregação assim: libere o seu potencial, porque essas expressões se tornaram chaves para destrancar na nossa mente conceitos e valores modernos e, ao mesmo tempo, ocultar a verdade real sobre o que é o Evangelho de Jesus Cristo. O ponto 2, então, essas duas chaminhas que eu vou classificar hoje como o sensacionalismo e soluções rápidas e o evangelho sem cruz. Do topo desta torre, eles acendem essas chaminhas. A exegese do termo italiano aqui é crucial. Por quê? Porque o sufixo et em italiano é um diminutivo. Dante não vê fogueiras, ele vê pequenas chamas. Ou seja, são sinais sedutores, atraentes, rápidos e fáceis de serem digeridos. Vamos fazer a aplicação, por exemplo, à igreja e à internet. O que são essas chaminhas? Poderiam ser os cortes de 60 segundos do TikTok, que oferecem a chave para a sua felicidade. Você vai lá, você ouve uma frase, teoricamente, de alguém importante, e aquilo parece resumir tudo o que você acredita. Olha que loucura desvairada um negócio desse. São postagens estéticas no Instagram, um carrossel de imagens com citações que são espirituais, mas são teologicamente vazias. Você pode fazer as citações no Instagram. O problema é que as pessoas que estão sendo seguidas estão fazendo citações que são vazias, vazias das escrituras, vazias do verdadeiro significado, e não são pessoas que, quando falam Deus, estão usando elas. São os vídeos curtos do YouTube, shorts com máximo de 60 segundos, que apresentam revelações bombásticas e sensacionalistas, formatadas para prender a sua atenção antes que você deslize o dedo. São as mensagens do
Twitter limitado a 280 caracteres que reduzem doutrinas complexas a slogan de efeitos, julgamentos sumários. Ou seja, uma verdade que deveria ser explicada de forma longa, de forma profunda, de forma exaustiva, é resumida num contexto que parece dar entendimento, mas torna a visão extremamente rasa e acaba distorcendo o verdadeiro sentido das coisas. Eu vou explicando isso ao longo da minha pregação. Então, o próprio formato dessas plataformas milita contra a profundidade. O evangelho é algo profundo. As pessoas precisam crescer em Deus, crescer no conhecimento e não há limite. Essa plataforma não é o que Deus usa para treinar você, para educar você, para corrigir você, para promover crescimento espiritual. Nós estamos tornando isso um substituto daquilo que deveríamos usar para a nossa ferramenta de crescimento. Ele é desenhado para o consumo rápido, para o impacto imediato, para a pequena chama sedutora e não para o fogo consumidor da verdade profunda. E dentro da igreja são as estruturas de luzes e cores. Uma fumaça artificial, aquela cultura de entretenimento, uma música emocionalmente calculada, tudo projetado para levar não a uma contemplação do Deus Santo, mas para atrair seguidores e gerar uma experiência de pico emocional. Então as pessoas estão cantando e muitas das vezes de forma irreverentes. Elas estão cantando, mas não estão cantando com um senso de profundo arrependimento e contrição. Elas passaram uma semana toda sem orar, sem ler as escrituras, sem confessar seus pecados a Deus. Elas viveram impiamente e chega na igreja num transe. Ela conecta naquele mundo e ela então levanta a mão, ela chora, ela fala em línguas. Tudo isso de forma falsa, de forma diluída. É a experiência pela experiência. Ela nem se lembra que ela desonrou a Deus com a fala, desonrou a Deus com a conduta, desonrou a Deus em tantas coisas, que ela desonrou o marido, desonrou o pai. Ela nem sequer lembra disso, porque a mente dela não foi treinada nas escrituras, que o Deus Santo não aceita uma adoração nesse nível. A adoração faria ela se sentir contristada, arrependida, quebrantada. E aquele quebrantamento, sim, iria produzir um louvor, uma adoração independente daquilo que está vindo do palco. O que acontece com os grupos de adoração hoje? Eles estão impactando a multidão de forma de hormônio. Não é o Espírito Santo que usa profeticamente. Por isso que eu digo aqui, quem não tem dom de profecia não deveria cantar no louvor da igreja. Se você não tem comunhão com Deus para orar, gastar um tempo com jejum e oração, para receber o dom de profecia, pode ter a voz mais bonita do mundo, cala a boca, senta aí e nunca fala nada. Mas se você vier aqui com seus talentos para motivar as pessoas, esquece. Porque só o Espírito Santo pode fazer a igreja adorar a Jesus Cristo. E Ele não fará isso com um coração que passa uma semana quebrando todos os mandamentos. E chega na igreja, parece que há uma mudança de estação. Pum! Isso é doentio. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. O ponto 2, então, o conteúdo da falsa luz. O evangelho narcisista e essa teologia das soluções rápidas são sinais enviados por essas chaminhas, que na verdade é o evangelho sem cruz, sem renúncia e sem arrependimento. É uma mensagem que promete a coroa sem a cruz, a bênção sem o compromisso e a ressurreição sem a morte. O que estamos descrevendo é que alguns sociólogos da religião, aqui eu selecionei dois, o Smith e a Melinda, porque eles tiveram uma experiência nisso mais profunda. Eles escreveram um livro, A Busca da Alma, e que se tornou um livro conhecido na América. Ele escreveu um livro sobre o deísmo terapêutico moralista. Ele vai mostrar que esta é a religião
operacional de muitos hoje. Mesmo dentro de círculos evangélicos, há um credo psiquiátrico, psicológico, neurocientífico. Há um credo que o Satanás usou para dominar essa geração. Primeiro, ele criou um evangelho deísta. O Deus que nós estamos crendo, muitos de nós, não é o Deus das Escrituras. É um deísmo disfarçado. Não é aquele Deus imanente, soberano, relacional, que julga, que não tolera o pecado. É um deísta. Ele criou o mundo, ele estabeleceu as regras e agora se retira. Ele não está ativamente envolvido na história ou nos detalhes da vida diária. A forma como as pessoas vivem, irmãos, prova que elas acreditam que Deus não está com elas. A forma ímpia, o que elas falam, o que elas sentem e o que elas acessam é a prova irrefutável de que o Deus dela é um deísmo. Ele criou o mundo, mas ele está longe. Ele não está ali naquele momento vendo ela acessar aquele site, fazer aquela coisa, trair o marido, trair a esposa, porque as pessoas perderam a noção do temor de Deus. O papel de Deus é ser um mordomo divino, ou um terapeuta cósmico, como um bombeiro ou um gênio da lâmpada. Você precisou, ele está lá para satisfazer seus desejos. Ele não se envolve a menos que seja chamado para resolver um problema, uma doença, uma prova difícil, uma crise financeira. Uma vez que o problema é resolvido, ele pode voltar para o céu e eu vou viver a minha vida como eu acho que devo ser vivida. Segundo, esse Deus é moralista. Ele não é focado nas doutrinas como da Trindade, da santificação, da expiação, da ressurreição, do arrependimento, do sofrimento pelo Evangelho, porque o foco é puramente moral. Essa religião é reduzida a um conjunto de regras para que a pessoa possa ser boa, agradável, simpática e bem-sucedida. Não é essa estrutura que as igrejas oferecem, os cursos de relacionamentos. Nós temos aqui na igreja uma estrutura muito legal para atender cursos de casais e são muito bons. Mas eu tenho um problema com isto, porque hoje as igrejas investem em cursos para casais, e que é ótimo. O problema é que esquece que o problema dos casais não se resolve nos cursos, se resolve na conversão, se resolve numa vida de oração e de quebrantamento, e se resolve sendo confrontado, o homem virar homem de verdade, a mulher respeitar o marido como deve ser respeitado. Embora os cursos ajudam em muitas questões, mas nossos pecados mais profundos não são confrontados. Irmãos, qualquer um ímpio pode fazer um curso e melhorar muito o casamento. Mas melhorar o casamento não quer dizer que Jesus está satisfeito com o tipo de vida que aquele casal leva. O fato de eu me dar bem com a minha esposa, ou estar bem sucedido no meu trabalho, ou sem nenhuma doença, não quer dizer que Deus está satisfeito com a minha conduta, e nem que eu estou salvo porque resolvi esses problemas. Haja vistas que há pecados muito mais sérios do que esses. Outra coisa, o pecado não é uma rebelião contra a santidade de Deus, é cometer erro, é ser disfuncional, é magoar os outros, ou ser infiel a si mesmo. Já viu esses pregadores de coach? O cara está ensinando uma doutrina satânica nos púlpitos das grandes igrejas do Brasil. E não há ninguém que já viu que o que ele está ensinando é uma heresia terrível. Por que que isso aconteceu? Porque a igreja perdeu a essência do verdadeiro evangelho. Qual é o único problema de Deus comigo e com você? É o pecado. Qual foi o único problema de Deus com Adão e Eva? Foi o pecado. Esse é o nosso problema. Se o pecado virar uma disfunção, um erro, não, o pecado continua mandando as pessoas para o inferno. O pecado vai condenar a conduta das pessoas. Então, se a gente não for confrontado, o que eu prego não tem valor algum. E digo de passagem, irmão, de cada 10 mensagens que eu ouço, 9 não tem nada a ver com Deus. Eu estou dizendo dos maiores desse Brasil. Porque as pessoas estão pregando aquilo que agrada as pessoas. E se elas confrontarem as pessoas como deve ser confrontadas, elas jamais vão voltar a pregar naquela igreja.
Eu só prego aqui porque eu sou pastor. Porque se eu não fosse pastor, eu jamais seria convidado para pregar o outro sermão da quarta-feira. Se Deus não me desse um púlpito e a autoridade para pregar, o que eu prego eu jamais pregaria, porque ninguém deixaria eu pregar em lugar nenhum. Hoje os pregadores de Deus foram tapados, foram amordaçados, porque eles são duros, porque eles não são diplomáticos. Mas qual pregador das Escrituras se encaixa no modelo de hoje? Nem Jesus encaixa, nem Paulo encaixa, nem João Batista encaixa, nem Elias encaixa, nem Moisés encaixa, nem os apóstolos se encaixam. Porque o evangelho que a gente conhece hoje é um falso evangelho. A igreja que nós conhecemos hoje, infelizmente, é uma falsa igreja. Muito raramente nós temos hoje pastores cuja visão ainda honra a Deus nas questões bíblicas e de conduta. Depois, esse Deus, além de ser deísta, moralista, ele é terapêutico. Esse é o objetivo final da religião. A religião não existe para a glória de Deus, mas para o bem-estar psicológico do indivíduo. O propósito central da fé é fazer você se sentir bem consigo mesmo, ter autoestima, ser feliz e ter sucesso. Não é isso o resumo de qualquer pregação? A fé, então, é uma ferramenta terapêutica para lidar com o estresse, a ansiedade e o trauma. A dor e o sofrimento, que é a cruz, não são vistos como ferramenta de santificação. Qual é o jeito que Deus usa para santificar a mim e você? É a dor, é o sofrimento, a luta, são as batalhas que nós enfrentamos. Mas tudo isso são vistos como problemas que Deus precisa eliminar, porque isso atrapalha a nossa felicidade e nós não queremos um Deus que nos chama para isso. Vamos rever então o credo do deísmo terapêutico moralista. Essa fé funcional que a gente ouve repetidamente dos adolescentes. O livro deles foi escrito para analisar a fé dos adolescentes norte-americanos. Isso já aconteceu lá e isso está acontecendo agora. O que ele detectou aqui, irmãos, ele viu a Igreja da América sendo destruída e isso agora copia no Brasil. Os pregadores coach e o estilo de pregação que nós vimos no Brasil hoje são copiadas dos Estados Unidos. Ninguém inventou isso. Isso é Ctrl+C, é gente que vai lá, que ouve, que aprende e que traz para o Brasil. Olha o que eles mostram aqui. Isso encaixa perfeitamente na nossa análise do Evangelho sem cruz. Primeiro, é um Deus que existe, que criou e ordena tudo e vigia a vida humana na terra. Deus quer que as pessoas sejam boas, agradáveis e justas, umas com as outras, como ensina a Bíblia e a maioria das religiões. Isso aqui são os adolescentes descrevendo o que pensam de Deus. O objetivo central da vida é ser feliz e sentir-se bem consigo mesmo. Então Deus não precisa estar particularmente envolvido o tempo todo na vida de alguém, exceto quando se faz necessário para que ele resolva algum problema. E as pessoas boas vão para o inferno quando morrerem. Isso aqui resume a teologia da maioria dos cristãos, principalmente da classe mais jovem. É exatamente esse evangelho. Eles não veem perigo nenhum no tipo de vida que estão levando. Eles não têm problema de tomar uma decisão errada na vida. Você vê hoje uma adolescente que vê o pastor falar: você não deve namorar com uma pessoa que não é crente. As escrituras dizem que crente não deve se prender a um jugo desigual com o ímpio. Os pais dizem para a moça e para o rapaz: não deve. Mas eles desconsideram tudo isso. E pior, os pais acham que Deus vai tolerar isso. No Antigo Testamento, se o povo de Deus fizesse isso, ele era extirpado do meio do povo de Deus. Ele vai casar, beleza, então ele vai embora de Israel, vai viver em outro país, ele vai perder terra, a herança, ele não mais faz parte do povo de Deus. Esse princípio funciona do mesmo jeito no Novo Testamento, mas as pessoas estão quebrando isso como se não. A maioria dos moços crentes hoje namoram com meninas não crentes. A maioria das meninas crentes estão apaixonadas por garotos não crentes, porque o evangelho que elas aprenderam é esse evangelho sociológico. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é legal, Ele está disposto para servir, a música da igreja é atraente, a estrutura da igreja é feita para ele ter um pico de dopamina, mas ele não é confrontado pela palavra de Deus de que isto é pecado, isso vai mandar para o inferno qualquer um que fizer isto, além de colher as consequências ruins. Você está quebrando o mandamento. Eva fez muito menos do que isso, meu filho. Ela só mordeu uma fruta.
mas por trás tinha um princípio. Você está fazendo algo pior do que ela, e que por trás tem um princípio ainda mais sério. Mas as pessoas, elas perderam o temor de Deus. Vejam, a descoberta mais perturbadora da pesquisa não foi que esses adolescentes criam nisso. Foi o porquê os adolescentes estão crendo nisso. O Smith e a sua amiga concluíram que o DTM, que é o deísmo terapêutico e moralista, não é uma religião inventada pelos adolescentes. É, na verdade, a religião real e funcional de seus pais, pastores, líderes de jovens. Não é isso que está agora acontecendo no Brasil hoje? Os adultos, com medo de serem dogmáticos, duros, exclusivistas, focaram a sua atenção em programa de entretenimento para manter os filhos na igreja, com mensagem de autoajuda para parecer terapia para eles, e de forma inadvertida estavam ensinando para eles um evangelho diluído, e esses filhos rejeitaram na idade adulta o cristianismo. Os adolescentes, então, não estão rejeitando o cristianismo ortodoxo. Na verdade, eles nunca aprenderam eles. A gente vem da geração que viu os nossos pastores ensinar com a dureza necessária. Porque não tem como, irmãos, eu falar do evangelho se não for profundamente alarmante. Eu estou dizendo que se uma pessoa não mudar o comportamento, se ela não crê em Jesus Cristo, ela será condenada. E eu estou dizendo de uma condenação que é eterna. Vocês acham que isso é legal? Esta é a mensagem mais dura do evangelho, mas esta é a essência do evangelho, e é a única mensagem que salva, é a única. O evangelho pregado por João 3,16 é a essência disso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto está dizendo que se eu não aceitar o amor de Deus, o resultado da minha conduta será a condenação eterna. Tem jeito de pregar isso como terapia, irmãos? Por isso que a autoajuda é uma ofensa, e ela é uma pregação demoníaca dentro da igreja. Eles estavam praticando, era o que viam modelado, uma fé que serve como impulsionador moral, um analgésico emocional, mas que não exige arrependimento, que não fala de renúncia e que não custa absolutamente nada. Isso se alinha perfeitamente com a análise das chaminhas, as soluções rápidas, o sensacionalismo, essa cultura de entretenimento, que muitas das vezes são os principais veículos para a disseminação desse evangelho narcisista e terapêutico. Por que a igreja é assim? Porque ela está imitando o mundo, irmãos. O mundo agora é assim. Você fala uma coisa, é opressivo. Você fala uma coisa, não pode ser assim. Por quê? A igreja também está copiando o mundo. Então você vê uma igreja com 20, 30, 50 mil pessoas, e quando você vê aquele pessoal cantando, parece um show, mas você não vê as pessoas realmente amando a Deus, como ensina as Escrituras. Então esse é o evangelho de autoajuda, focado no seu sucesso, na sua felicidade, no seu potencial, e não na glória de Deus, e nem na expiação de Jesus Cristo. É em sua essência um evangelho narcisista. Ele não nos chama a adorar a Deus, ele oferece Deus como uma ferramenta para que nós adoremos a nós mesmos. Ele não exige a morte do eu, como ordenou Jesus em Mateus 16:24. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em vez disso, esse evangelho promove a exaltação do eu. Essa é a teologia das soluções rápidas. Ela é neurocientificamente sedutora, porque essa ciência oferece a recompensa, a coroa sem o custo, sem a cruz, alinhando-se com o desejo do nosso cérebro para uma gratificação imediata. Em vez de uma jornada árdua de discipulado, de oração, de leitura, de santificações e de jejuns, nós estamos sendo levados para uma jornada de obediência na mesma direção, que oferece um ponto de contato
palavras de comandos que prometem resultados imediatos. E qualquer um de nós que estamos aqui sabe o quão difícil é mudar o caráter, o quão trabalhoso é o discipulado radical, de quanto tempo de oração, de consagração e de renúncia eu e você temos que investir para vencer um comportamento, uma emoção negativa, um vício, uma coisa que impede a gente de crescer. Mas as pessoas querem soluções rápidas. Esta é uma perversão filosófica da fé, transformando uma coisa que é uma relação pactual em uma transação mágica. É como se no passe de mágica, naquela música, naquela ministração, você vai ser outra pessoa sem o trabalhado caráter de Deus, desenvolvendo os frutos do Espírito Santo. É uma forma de feitiçaria evangélica que reflete o pensamento gnóstico, onde o conhecimento secreto, a palavra de comando certa, manipula a realidade, ignorando a soberania divina e a necessidade de um arrependimento profundo. Esta preferência pela solução rápida em detrimento da verdade substancial é estatisticamente verificável. O resultado desse evangelho diluído é confusão doutrinária generalizada. Eu vou usar aqui alguns institutos de pesquisas para mostrar para a gente como isso acontece. Em 2024, uma pesquisa mostrou que 48% dos evangélicos e professores dos Estados Unidos concordavam que Deus aprende e se adapta às diferentes circunstâncias, negando a onisciência de Deus. Ou seja, o fato da gente estar mudando é porque Deus mudou primeiro. O fato de hoje a igreja não exigir aquele monte de coisa é porque no passado as pessoas eram loucas, desvairadas. Não, irmãos. É a gente que mudou a forma de crer e estamos colhendo os frutos amargos disso. Por isso hoje essa nova crença é uma confusão generalizada. As pessoas não conhecem a Deus, elas não sabem quem Deus é. Pior, 56% concordaram que Deus aceita a adoração de todas as religiões, inclusive o cristianismo, judaísmo e islamismo, negando a exclusividade de Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho. Ou seja, nenhuma outra religião Deus aceita como forma de conduzir o homem a Deus. Mas se você perguntar isso hoje dos jovens evangélicos, a maioria deles vão aceitar. Eles não têm a resposta correta, de que eles não creem em Jesus Cristo, eles jamais serão salvos. E 43% concordam com a heresia ariana de que Jesus foi um grande mestre, mas não era Deus. As doutrinas centrais do cristianismo não estão mais sendo cridas por grande parte dos cristãos. Começou isso na Europa, da Europa destruiu, a Europa foi para a América foi completamente destruída com isso. E hoje o Brasil está vivendo o ápice do engano. O diabo chegou, anestesiou esta igreja e ela está cantando, pulando, mas desconstruindo todo o verdadeiro evangelho, porque o evangelho que estão ouvindo é mentiroso. Por que isso acontece? Porque o Deus das Escrituras, soberano, onisciente, exclusivo, que exige arrependimento e a cruz, é difícil. O cristianismo moderno quer um Deus adaptável, inclusivo, que é apenas um mestre e fácil. Ele é mais fácil de ser crido. É uma solução mais rápida, mais teológica, mais ao gosto do freguês. As pesquisas do Instituto Barna e da Lifeway têm mostrado uma tendência alarmante. A maioria dos cristãos professos gastam minutos ou segundos em mídias sociais de fé, mas relata dificuldades em dedicar tempo à leitura bíblica profunda ou à oração silenciosa. Nós estamos sendo condicionados a preferir o sensacionalismo ao que é substancial, ao que é essencial. O evangelho sem cruz não exige nada de você, exceto um ato de fé superficial. E é por isso que ele é a chaminha mais perigosa de todas. Vou fazer uma análise estatística e cultural para mostrar esse vazio do substancial. A maioria dos cristãos professos gasta mais tempo em redes sociais do que gastando tempo com a oração.
Vamos ver o porquê. Primeiro, a grande lacuna da prática. A tese aqui é que, embora a maioria dos cristãos professos mantenham crenças ortodoxas, o seu comportamento devocional diário não reflete essas orientações. Há uma lacuna crescente entre aquilo que a gente acredita que é substancial e o que praticamos, que é o sensacionalismo ou o que é superficial. Depois, a realidade da leitura bíblica profunda, que é substancial, que hoje está em declínio. A leitura bíblica profunda é a principal disciplina da renovação da mente. Ninguém terá uma mente pura se não gastar tempo lendo e ouvindo as Escrituras. Ninguém. E os dados mostram um declínio acentuado. O Barna mostra em seu relatório de 2024 que apenas 10% dos cristãos foram classificados como engajados com a Bíblia. Leem a Bíblia 4 vezes por semana e acreditam que ela é a palavra de Deus. Mesmo entre os cristãos praticantes, apenas 35% lê a Bíblia diariamente. Os dados da Lifeway, dessa pesquisa, feita em 2019, mostrou a lacuna. 90% dos frequentadores de igreja concordam que é importante para mim ler a Bíblia diariamente. No entanto, apenas 32% relatam que de fato liam a Bíblia todos os dias. Pior, 55% dos frequentadores regulares da igreja abrem suas Bíblias uma vez por semana e abrem somente na hora da pregação em que o pastor cita a Bíblia. Agora o dado mudou, porque 80% dos crentes não trazem a Bíblia na igreja, usam o celular. Terceiro, as razões para não ler, que é a dificuldade. Por que as pessoas não leem? O relatório do Barna dá as respostas. Elas não dizem que a leitura bíblica é irrelevante. Elas dizem é difícil. Aquilo que é essencial, que é substancial, é visto como demorado e difícil. E é mesmo. Tudo que é demorado, tudo que é substancial é difícil. Eu levo minhas crianças 1 hora para a escola e elas saem 6 horas da tarde. Elas passam 5 horas lá. Algumas escolas agora estão colocando alunos que entram meio-dia e saem 7h30 da noite. Elas passam lá 7 horas. Só de falar eu me canso. Porque ficar 7 horas dentro de uma escola, irmão, é um negócio que deve gerar ojeriza em alguém. Mas por que é difícil? Por causa da natureza do aprendizado. E eu estou me referindo a um ensino que, comparado ao ensino das verdades eternas, esse ensino não presta para nada. Mas eu estou disposto a levar meu filho e a minha filha lá para fazer isso. Escute, irmão, Deus não dará nenhum louvor a você porque seu filho sabe ler. Ninguém vai receber de Deus: parabéns, você levou seu filho para a escola. Essa é uma escolha que você faz, mas Deus vai dizer a você: você deveria ter levado o seu filho para a igreja. Você deveria ter gastado horas e horas ensinando as Escrituras para ele. Esse era seu único trabalho. Sua única função era treinar seus filhos dentro dos valores das Escrituras. É a única coisa. Ou seja, por que é difícil? Porque nós estamos dispostos a suportar qualquer pressão, gastar o dinheiro que for para levar o filho para um balé, para uma aula de informática, para o inglês, para uma língua ou outra, mas nós não reservamos o tempo para ensinar as nossas crianças. Diz assim: eu não tenho tempo, eu estou muito ocupado. E eu tenho dito aqui aos irmãos, esse é um problema. Quem se ocupa demais vai se esfriar na fé. 15% diz: eu não sei por onde começar. 14% diz: eu acho a Bíblia confusa ou difícil de entender. Gente, qualquer livro é confuso e difícil de entender se não for explicado. É difícil de entender porque a pessoa não está num culto de quarta-feira para aprender. Outra coisa, a realidade da oração silenciosa. Outro substancial em declínio. A oração é a prática de fé mais comum. 70% a 80% dizem que oram. No entanto, na prática isto não é verdade. A vasta maioria das orações é pura petição. É a oração que a gente chega lá: Senhor, eu quero isso. Senhor, obrigado pela essa comida. Senhor, obrigado pelo dia. Não é aquela oração em que eu me debruço para orar e louvar a Deus por tudo que Ele tem feito.
de começar a pensar em meus pecados. Senhor, hoje eu errei nisso. Eu preciso mudar isso. Nós paramos de fazer orações contemplativas, em que eu revelo o meu coração para Deus em confissão. Hoje eu levantei a minha voz com a minha esposa, Senhor. Hoje eu fui rude com ela naquele momento. Porque ao errar contra alguém, você está primeiramente errando contra Deus. Se você não parar durante o dia para confessar seus pecados, e todo dia a gente erra. Você precisa ir lá, Senhor, eu errei nisso. Mas a oração é só assim, abençoa, Senhor. A oração é boa? Com certeza. Mas como são orações rápidas, essas orações não acabam produzindo crescimento espiritual e nem intimidade com Deus. Agora, veja o que mais eu descobri. Apenas 20% das pessoas é que gastam tempo com essa oração. 4, é a realidade da mídia digital e do sensacionalismo, que é a ascensão. Enquanto um declina, o outro vai aumentando. Primeiro, o consumo geral. O usuário médio global da internet gasta 6 horas e 40 minutos por dia online. Então, em média, as pessoas estão 7 horas nas redes. Desse tempo, a média em mídias sociais é de 2 horas e 23 minutos por dia. O contraste. Isso equivale a 16 horas e 41 minutos por semana em mídias sociais. E o cristão lê a Bíblia em apenas 15 minutos por dia. Então ele gasta 1 hora e 45 minutos por semana. Ah, irmão, o diabo já ganhou de 10-0. Quando eu estava no curso de Direito, que eu comecei a me encantar com o Direito, eu estava desviado na época. E quando eu voltei, eu acho que 1 ano antes de acabar o curso, eu estava muito encantado. Eu estava cheio de planos. Eu passava horas e horas lendo aqueles livros grossões. Eu decorava. Um dia o Espírito Santo me falou, se você gastar tempo demais com isso, seu coração vai se esquecer da minha palavra. Depois daquele dia, eu fiz um voto a Deus que eu nunca mais leria uma vírgula se não tivesse relacionado às Escrituras. A gente pode ler livro? Pode, não é isso. A questão é que nós não lemos o tempo suficiente as Escrituras para orar, para aprender as Escrituras. Esse é um culto de quarta-feira, eu estou pregando para os irmãos aqui um sermão. E nós temos aqui a falta de mais de 70% da igreja. Isso revela, irmãos, que essas pessoas estão mais dispostas a gastar tempo com outras coisas do que ouvindo a pregação. Isso revela que a prioridade para elas não é a pregação, são outras coisas. E cada uma delas tem um testemunho que ama a Deus, que está indo para o céu. E elas não entendem que se elas não se esforçarem, porque se depender delas e elas não estão aqui, tem alguma coisa errada. E nem todo mundo tem a fé autêntica para fazer as renúncias necessárias para estar aqui. Mas veja como isso é verdadeiro. Quinto é a fome pelo sensacional e o mega evento. Está acontecendo, irmãos, um êxodo congregacional. É a fuga das reuniões ordinárias em busca de mega eventos. Essa teologia da igreja shopping mostrou que as pesquisas sociológicas de megas igrejas mostram que um dos principais atrativos delas é a qualidade da produção. A música profissional, a pregação carismática e motivacional. Esse modelo de excelência traduz em uma experiência de alta qualidade. E o problema é que essa é uma experiência passiva. Do mesmo jeito como você consome um show ou um entretenimento. É diferente do culto verdadeiro, onde você é o ser ativo e Deus é o ser passivo. É Deus quem recebe a adoração. É Deus quem recebe a contrição. No show, nessa parafernália tecnológica, nós estamos ali simplesmente para receber. Isso não é culto e isso não é adoração. O adorador é quem oferece o sacrifício. Então, o louvor, o corpo, a vida, a estrutura, o coração está em sintonia com Deus e reflete aquilo que você vive diariamente. Sexto, o evangelho dopamina, o vício em picos. Aqui a neurociência, como eu já expliquei pela doutora Eine, ela explica isso muito bem em seu livro Nação Dopamina, como isso é um ciclo de dopamina vicioso. As luzes, a música alta, as batidas crescentes, as mensagens de pico emocional, os
sensacionalismo, fornece uma recompensa de dopamina mais rápida e intensa do que a recompensa do longo prazo e baixo estímulo de uma oração silenciosa ou de um estudo bíblico expositivo ou exegético, como nós estamos fazendo aqui hoje. Se nós trouxéssemos aqui alguém para um show desse, numa estrutura dessa, não havia espaço aqui para as pessoas entrarem. Mas por que elas vêm? Por causa do vício de dopamina. Elas querem uma experiência de pico lá em cima de emoção. E isto é um perigo quando isto é vazio por si mesmo. Essas chaminhas são picos de dopamina, como a doutora N, nesse seu livro, explica, onde o nosso cérebro está sendo reconfigurado por picos de recompensas baratas e constantes. Qual é o problema? É que quando você acostuma com esse ambiente, você acha tedioso outro ambiente. Parar, ouvir uma pregação, ouvir o ensino das Escrituras, sentar e aprender a EBD, ouvir outros irmãos mais simples explicarem o texto, se torna tedioso. Por quê? Porque a gente reconfigurou a nossa mente para receber recompensa de picos de dopamina naquilo em que a nossa emoção é levada lá em cima. Isso é um vício como se vicia em cocaína, como se vicia em heroína, como se vicia em qualquer outra droga, irmãos. Essas chaminhas da espiritualidade rasa são desenhadas para sequestrar nosso sistema de recompensa. Elas dão uma sensação imediata de revelação e bem-estar, o arrepio do show, sem o custo do discipulado, criando um vício em experiências máximas, mas com o tédio para aquilo que é o ordinário. A conclusão que os dados confirmam não é que os cristãos são maus. Nós estamos sendo condicionados a um declínio daquilo que é substancial. Frequência da escola bíblica. Hoje, uma igreja não tem mais do que 25% dos seus membros frequentando a EBD. Escute-me, a EBD acaba, escute-me, nos próximos 5 anos. Muitas igrejas cancelaram o domingo da EBD e inventaram uma ideia mais louca do mundo. Domingo de manhã é o culto da família. Para mostrar a incapacidade dos cristãos de obedecer a palavra de Deus, eles estão agora criando o domingo da família. É uma outra forma de esconder o fracasso moral. A leitura devocional, nós temos uma Bíblia, nós temos um pacto, e aqui todo mundo é estimulado, mas constantemente eu sento com alguns irmãos, pastor, tem 6 meses. Outro dia eu sentei com um irmão, ele está aqui conosco já há 10 anos. Pastor, eu nunca consegui fazer a leitura devocional. E é óbvio que esse irmão, em 10 anos, nunca foi um irmão verdadeiro, nunca cresceu espiritualmente, vai viver a vida miserável. Irmãos, qualquer um de nós que quiser crescer no relacionamento com Deus, vai precisar aprender a ler as Escrituras. E se o seu coração não amar isso, é porque você não tem o Espírito Santo. Então você precisa se arrepender para que isso seja aceso outra vez. Então vejam, essa estrutura é abandonada por causa da ascensão do sensacionalismo, por causa da mídia social e desses megas eventos. Nós estamos reconfigurados para preferir as chaminhas em detrimento do fogo profundo do Espírito Santo. Por que muitas igrejas não vão experimentar avivamento? Porque o avivamento não vem assim. O avivamento é construído, ele é plantado, ele é desenvolvido, ele cresce, ele demanda tempo de busca, de jejum, de preparo e de entrega a Deus. Se você e eu não deixar o nosso coração ser dominado pelas Escrituras, se eu e você não deixar a nossa mente ser reformatada pela palavra de Deus, como instrumento do Espírito Santo, nós vamos viver esse evangelho raso, fraco, para o resto da vida. Esse é o padrão dos convertidos da igreja moderna. As pessoas não são salvas porque foram impactadas
impactadas pelo poder de Deus. Elas foram salvas que o ambiente é legal, as pessoas são ricas, são bonitas, aquilo atrai. Elas não foram numa igrejinha lá no meio do brejo, levada pelo Espírito Santo. O pastor desdentado, mal cheiroso, que nem banho tomou, de sandália de dedo, porque é pobre de maré de si, mas cheio do Espírito Santo, apontou o dedão na cara dele e falou assim: você tem que se arrepender de seus pecados e abandonar essa vida. Então ele vai chorar, se quebrantar e realmente mudar de vida, e no outro dia ele vai abrir mão de tudo aquilo que ele imaginava gostar. Porque hoje as pessoas se convertem, mas não perdem nada. Isso não é conversão. O cara é famoso, se converte e fica mais famoso. Está errado isso? Porque quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu desisto da minha, irmãos. Agora eu vou viver a comunhão simples. Eu vou abrir mão desse negócio. As pessoas se convertem e elas continuam vivendo em seus glamour, e elas não vivem sem isso. Por quê? Porque elas não são capazes de fazer as escolhas corretas e de pagar o preço. Eu criei em Jesus, como diz Paulo, eu abri mão de tudo. Eu reduzi a minha vida a nada por amor a Jesus. E isso não vai nos custar nada. Abrir mão da fama, abrir mão do dinheiro, abrir mão da posição, abrir mão da influência, não vai nos custar nada, porque aquilo que a gente ganhou é muito mais valioso. Deus pode prosperar, Deus pode. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo é que as pessoas estão se convertendo, mas elas não estão tendo as experiências necessárias de mudança de vida. As pessoas estão na igreja experimentando dopamina, mas elas não estão mudando de vida. Só o Espírito Santo, no poder da palavra pregada, tem o poder de salvar alguém. Senhor, ajuda-nos, guarda nosso coração, nossa mente e guia-nos por misericórdia. Ajuda-nos, livra-nos desse falso evangelho. Guarda o nosso coração para te amar, para desenvolver um relacionamento pessoal contigo, Senhor. Quanta gente, Senhor, enganada, quanta gente destruída, quanta gente pregando um falso evangelho, mentindo para as pessoas, criando conexões que nunca deveriam ser criadas, vendendo mentiras que vai destruir principalmente a geração nova que está vindo, Senhor. Ela não será capaz de fazer grandes sacrifícios. Ela não terá uma fé inabalável nas verdadeiras doutrinas das Escrituras. Elas não conhecerão os grandes feitos do Senhor. Mas ajuda-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós, para que tua igreja se levante e se arrependa e se volte para ti tão somente. Que todas as renúncias sejam feitas, que todas as glórias sejam abandonadas, que todos os desejos sejam renunciados e que tão somente o nome de Jesus Cristo seja adorado. Ele é a maior recompensa, Ele é a maior glória, Ele é a coroa que recompensa todas as nossas lutas. Nenhuma perda se compara ao ganho da pessoa de Jesus. Te louvamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.